Amém. Enquanto você entrega aí os seus dízimos e as suas ofertas, vamos começar aqui o nosso momento de meditação na Palavra de Deus. E eu gostaria talvez de dizer que a minha pregação hoje, ela é uma continuação da mensagem da manhã. O pastor Henrique pregou hoje sobre a obesidade cristã e nos levou a entender que a prática da religiosidade nos leva a ganhar um sobrepeso cristão. Mas o sentido que eu quero trazer hoje da palavra de Deus, do ouvindo e praticando, é porque muitos de nós já escutamos um ditado que diz assim: na prática a teoria é outra. Vocês já escutaram esse ditado? Na prática a teoria é outra. Geralmente quem trabalha com algo operacional e tem que pôr a mão no batente, quando chega alguém com a teoria daquilo, fala: meu querido, sossega aí, porque eu vivencio isso daqui, eu sei isso daqui na prática, eu não preciso da sua teoria. E assim a pessoa vai. E esse ditado que diz que na prática a teoria é outra, entre aspas, ela quer dizer assim: olha, o papel ele aceita qualquer coisa, mas na prática não é bem assim. E enquanto eu trabalhei um tempo no hotel, eu usei um pouco desse ditado lá. Por que que eu usei? Porque eu trabalhava na parte administrativa, porém eu vim da parte operacional. Eu já tinha trabalhado no front, eu já tinha trabalhado no atendimento ao cliente e depois eu estava na parte administrativa. E muitas das vezes a administração, a controladoria, a contabilidade quer exigir algo dos funcionários que trabalham no operacional que é inviável. Então muitas vezes sentado na holding lá, conversando com os diretores, nós colocávamos algo no papel como manual de procedimento, mas que aquilo ali, na teoria, dentro da administração, dentro daquilo que se diz de economia, de controladoria, de contabilidade, era perfeito, era aquilo ali que tinha que ser feito. Mas no operacional, aquilo ia ser um desastre. E uma vez que a hotelaria trabalha com ramos de serviço, um cliente não satisfeito com o seu serviço tende a não voltar. Então, muitas das vezes eu chegava e falava assim: olha, na teoria e na prática, na teoria é isso mesmo, mas na prática isso não funciona. E talvez nós pensamos e usamos isso para a nossa vida cristã. Nós sabemos a teoria, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos aquilo que a Bíblia diz para que nós façamos, mas na hora de praticar, nós falhamos. Na hora de colocar aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos ensina, nós falhamos. Talvez porque usamos esse ditado, que na prática a teoria é outra, errado. Quando nós estamos falando sobre uma vida cristã, sobre viver uma vida genuína cristã, na essência de Cristo, que é Deus, a teoria se dá muito bem na prática. E aliás, fazer a teoria, que é a Bíblia, aquilo que está escrito na Bíblia, vai nos dar uma prática muito melhor e mais sucedida do que nós vemos por aí em qualquer manual do que você for praticar. Se você resolver praticar a teoria bíblica, você não vai precisar de livro de autoajuda, você não vai precisar de nada. A Bíblia será suficiente para você. Então, se tem algo que condiz com a teoria na prática, é a Bíblia. A vida cristã condiz com a teoria. Se você fizer aquilo que está escrito na Bíblia, você pode ter certeza, na prática aquilo vai funcionar, mesmo que pareça impossível. Mesmo que pareça impossível. E a teoria da Bíblia, muitas vezes, aos olhos humanos, parece impossível. Quem estava aqui no domingo passado, escutou a mensagem sobre a viúva que tinha um pouquinho de azeite. A teoria da Bíblia diz assim para ela: olha, pega esse azeite, derrama sobre essas botijas que você pegou emprestada. A teoria da Bíblia diz que se ela derramasse aquele pouquinho de azeite dentro de todas aquelas botijas que ela havia pego, iria encher. Dito e feito, aconteceu. Jesus, quando multiplica os pães e os peixes, está lá na teoria: Deus, nós te agradecemos pelo pão que nós temos. Pronto, agora vocês saem aí a repartir.
A teoria era que Deus ia abençoar, ia multiplicar, e assim foi feito. Quando nós usamos a Bíblia na sua teoria, a prática dá certo. A prática dá certo. Então, o título hoje da minha mensagem, se eu puder assim colocar, é a teoria e a prática. A teoria bíblica e a prática, elas precisam andar juntas. Então, abra comigo a sua Bíblia em Lucas 10, capítulo 20, Lucas 10, versículo 25. Lucas 10, versículo 25. É a parábola do bom samaritano, e o Henrique usou também dessa parábola de manhã, por isso que talvez é uma continuação daquilo que ele já ministrou pela manhã. Lucas 10, capítulo 10, versículo 25. Diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se a pôr Jesus à prova. E lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou aonde se encontra o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Irmãos, olha só o que acontece com a teoria. O perito da lei que nós lemos aqui, ele conhecia tudo do que se referia à lei. No tangente à teoria, ele era muito expert, ele tinha tudo na teoria. Tanto que, quando ele quer pôr Jesus à prova e pergunta, Jesus fala para ele: você acertou, você respondeu corretamente, a teoria você tem. Mas olha o versículo 28 que Jesus disse: faça isso e viverá. Trocando as palavras, Jesus está dizendo assim: olha, já que você tem a teoria, pratique e você terá a vida eterna. É isso que Jesus está falando ali para o perito da lei. Os fariseus, os mestres da lei, os saduceus eram pessoas que conheciam muito bem a teoria, mas não praticavam. Jesus deixa isso bem claro, quando Jesus fala assim: olha, faça isso, você já sabe a teoria. Nós já temos escutado a palavra de Deus, muitos de nós sabemos a palavra de Deus, mas só ter a teoria não ajuda. Só saber o que era certo para aquele mestre da lei não ajudava ele a ter a vida eterna. O que ajudava ele a ter a vida eterna seria a prática da teoria que ele tinha. E é isso que Cristo espera de mim, é isso que Cristo espera de você. É isso que nós como igreja queremos desenvolver. Nós precisamos praticar a teoria. Teoria por teoria não nos ajuda. O que nos ajuda é a prática da teoria. Jesus deixa isso bem claro. E ele utiliza aqui 3 personagens. Ele utiliza um sacerdote, um levita e um samaritano. Um sacerdote.
hoje, para os dias atuais, como se fosse um pastor, alguém responsável por levar uma palavra, alguém por ministrar o culto. Esse era o papel do sacerdote. Conhecia a teoria, não tem como pregar algo se você não conhecer a teoria. Eu só posso fazer uma explanação de algo que eu conheço. O sacerdote sabia muito bem qual era o seu dever. O levita, trazendo para os dias atuais, alguém que servia na casa, músico, diácono, um presbítero, alguém que tinha disposição em servir, essa pessoa era o levita. Alguém que arrumava a casa, alguém que estava ali no templo ajeitando as coisas, fazia a coisa, tinha que saber como fazer. E principalmente por quê? Porque se não tivesse a teoria, eles corriam um grande risco de morrer. Porque não sabendo a teoria, praticando algo errado no rito religioso, o levaria à morte. O levaria à morte. Mas Jesus, ele coloca aqui um samaritano. Alguém que não conhecia da lei, tanto quanto um fariseu, tanto quanto um mestre da lei, um perito da lei. Jesus coloca ali uma pessoa comum e qualquer, mas que, ao ver aquela pessoa caída, machucada, pratica o amor ao próximo. Ao ver jogado ali naquele chão uma pessoa machucada, ele vai lá e pratica a palavra de Deus. E é isso que Jesus quer mostrar para os fariseus. Olha, não adianta teoria se não houver prática. Jesus foi incisivo nisso, e nós vemos nos evangelhos, Jesus batendo, confrontando os fariseus, muitas vezes, porque eles tinham a teoria muito forte, mas eles não praticavam. Eles sabiam de tudo, mas não praticavam. E esse era o grande perigo que estava ali. Jesus estava falando para aquele mestre da lei, viu? Já que você sabe a teoria, então pratique, não viva uma falsa religiosidade. Os fariseus, eles viviam uma falsa religiosidade. E quando nós sabemos muito da teoria, assim nós começamos a viver como hipócritas. E Jesus disse isso várias vezes. Vocês são hipócritas. Vocês dizem uma coisa e agem totalmente diferente daquilo que dizem. Vocês não praticam aquilo que vocês deveriam praticar. Muitas vezes nós vemos Jesus falar isso. Jesus, Deus quer que nós não só saibamos a teoria, Ele quer que nós praticamos a teoria. Quando Ele inclui ali o samaritano, era para mostrar que conhecer somente não adiantava. Conhecer somente a teoria, Jesus diz que é como um sepulcro. Está muito bonito por fora. Aparentemente você parece ser um crente muito bom, e assim eram os fariseus. Aparentemente eram religiosos de primeira espécie, mas é como um sepulcro, uma bela mármore por fora, mas dentro cheio de podridão. Quando eu e você simplesmente vivemos de teoria, nós somos muito bonitos e belos cristãos talvez para pessoas aí fora, mas quando Jesus olha e vê que você não pratica essa teoria, é como uma podridão, não tem valor para nada. E aí nós podemos ir para Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, e ver o que Jesus diz Mateus 15, versículo 8, Mateus 15, versículo 8 diz assim: este povo, ele me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hipócritas. Viemos aqui, adoramos a Ele, dizemos que Deus, nós te amamos, o nosso principal papel é te servir, é te adorar, é ser luz no mundo, é ser sal. Cantamos aqui, Deus, nós queremos voltar ao primeiro amor, voltar ao princípio, ao início de tudo, mas daí na hora que nós saímos daquela porta, nós esquecemos tudo isso. Hipocrisia, temos teoria, chegamos aqui, falamos belas coisas, mas não praticamos. Hipócritas, é isso que Jesus chama, hipócritas, é isso que Jesus dizia aos fariseus.
É isso que eles diziam aos fariseus. E sabe o que é pior? Quando nós temos muita teoria, nós começamos a julgar as pessoas e dizendo: você está vendo o irmão lá? Olha o que aquele irmão está fazendo. Porque nós temos muita teoria e queremos expor a nossa falsa religiosidade e começamos a julgar as outras pessoas. Era isso que os fariseus faziam. Ficavam o tempo todo julgando e tentando achar brechas ou vendo coisas erradas para poder criticar as outras pessoas. A teoria faz isso conosco. Quando nós temos muito da teoria, nós começamos a julgar as outras pessoas. E aí Jesus fala: hipócritas de novo. Você está vendo o cisco lá no olho do seu irmão, mas você não está vendo a trave na frente do seu olho. Queremos julgar, queremos falar de outros irmãos, de outras atitudes, quando nós mesmos não temos praticado. Queremos então aí fora falar: nossa, você viu aquela pessoa? Olha o que aquela pessoa fez. Mas talvez você que conhece a teoria tenha feito coisa pior. Não tem praticado a palavra de Deus. Irmãos, só a teoria, só a palavra não resolve a nossa situação. Ou nós começamos a praticar, ou de nada presta. Ou seremos chamados de hipócritas, ou seremos chamados de sepulcros, podre por dentro. Por fora uma bela lápide, bem bonito, formoso, vem na igreja arrumadinho, cheiroso, mas aí fora não pratica nada daquilo que sabe de teoria. Nada. Ser igreja, ser cristão, vai além de saber a teoria. Vai no sentido de praticar a teoria. E talvez nós lendo esse versículo, essa parábola do samaritano, e vendo que é preciso prática, nós, se formos daí então lá para Tiago, capítulo 2, onde ele fala sobre as obras e a fé, onde diz que, olha, não basta dizer que tem fé, cadê suas obras? Não basta dizer que você é cristão, não basta dizer que você é evangélico, as suas obras estão coincidindo com isso? A sua prática, a sua vivência coincide com isso? É isso talvez que Tiago demonstra e deixa bem claro lá em Tiago 2, depois você pode ler. Não basta dizer que tem fé, é preciso haver prática. Ou nós praticamos a palavra de Deus, ou não vai adiantar de nada. Aí você pode dizer assim: Tiago, então o que vale é a prática? Não é só a prática. Não é somente pelas suas boas obras que você vai ser salvo. Paulo deixa isso também muito bem claro, né? É fé e obras, é obras e fé. Uma coisa tem que andar junto com a outra, é igual eu estou falando. A teoria tem que andar junto com a prática, a fé tem que andar junto com as obras. É isso que Paulo e Tiago estão falando. Não basta dizer que você tem fé, é preciso mostrar suas obras. Não basta você dizer que tem teorias e falar da teoria, é preciso praticar. A teoria e a prática, elas têm que andar junto. Jesus, quando ensina os seus discípulos, ele ensina de duas formas: querigma e didaquê. Ele ensina numa forma de proclamar através da palavra e na forma de ensino na prática. Foi isso que Jesus fez. Se você for lá para Mateus capítulo 4, onde Jesus chama a Simão, chamado Pedro, abra lá, Mateus capítulo 4, versículo 18. Veja bem aqui o que Jesus faz. Mateus 4, versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois homens, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu vos fareis pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Então veja só, Jesus aqui nesse momento chama Pedro, chama André, chama Tiago e chama João. Se você bater o olho, logo depois começa o capítulo 5, que é
as bem-aventuranças, o sermão do monte, O que Jesus fez? Ele chamou os seus discípulos, falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar qual que é a teoria do reino de Deus. E ele começa aqui no capítulo 5 a falar sobre a teoria. Jesus começa, depois de chamar alguns de seus discípulos, a ensinar a teoria. Então Jesus fala sobre a lei, sobre o homicídio, o adultério, o divórcio, sobre vingança, sobre o amor aos inimigos, ajuda aos necessitados, fala sobre oração, fala sobre o jejum, o tesouro nos céus, né? A preocupação da vida, o julgamento ao próximo, a porta que é estreita e a porta que é larga, as árvores e seus frutos. E daí lá no capítulo 7, no versículo 24, o que eu estava falando são subtópicos que tem aqui na minha Bíblia, para cada parte da Bíblia, mas lá no versículo 7, ele diz assim, olha, mas não basta só ouvir as minhas palavras. Essa teoria que eu estou ensinando a vocês, de amar ao próximo, toda essa teoria do reino de Deus, não adianta somente ouvir, não adianta somente conhecer, os fariseus já sabiam, é preciso praticar. No versículo 7, Jesus fala assim, olha, então, não adianta só ouvir, não adianta só conhecer a teoria, é preciso praticar. Então Jesus com os seus discípulos começa a sair, olha, eu já dei a teoria, os meus discípulos já sabem a teoria do reino de Deus, então agora eu vou mostrar para eles na prática. A teoria eu já ensinei, agora eu vou mostrar a eles a prática. Então Jesus começa a mostrar para os seus discípulos na prática. Vem alguém enfermo, ele cura o enfermo. Vem alguém endemoniado, ele cura o endemoniado. Vem alguém para ser morto e apedrejado, como aquela mulher adúltera, ele pega aquela mulher adúltera, demonstra o amor para com aquela pessoa, para com aquela vida, mostra a necessidade de perdoar, mostra a necessidade de não julgar, e Deus vai ensinando na prática como que é as coisas. Jesus se retira para orar, Jesus pegou lá Tiago, João e Pedro, leva para o monte, vamos orar, vou mostrar para vocês como que é na prática, não só a teoria, eu quero mostrar para vocês na prática, e Jesus vai mostrando na prática para as pessoas, mostra para os seus discípulos o que é fé. Quando chega aquele menino endemoniado, que eles falam assim, pode fazer alguma coisa? Tudo é possível aquele que crê. Quem tem fé, é possível. Então se o senhor tem fé, faz aí. Então eu vou mostrar para vocês que a fé funciona. E na fé ele expulsa o demônio. Pronto. Jesus mostra na teoria e na prática. É isso que nós precisamos. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Ter teoria, conhecer somente a teoria, não vai nos ajudar. Não ajudou os fariseus, os saduceus, os mestres da lei. Não. O que ajuda é a prática. O que ajuda é praticar a palavra de Deus. Jesus nos mostrou dessa forma, mostrando a teoria e depois nos dando a prática. Mostrou praticando junto com os seus discípulos aquilo lá. E o que nós temos aprendido a esse mês é que a prática da palavra de Deus, nós podemos conquistar muitas coisas. Então eu gostaria que você, se pudesse, abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Então veja bem, eu mostrei para vocês a teoria e quem tinha a teoria. Os fariseus, eles tinham a teoria, eles sabiam muito de teoria. De religiosos, eles eram nota 100, exemplar, eram ótimos religiosos. Eu mostrei para vocês que só a teoria Jesus condenou arduamente. Jesus foi contra os fariseus o tempo todo, Em Mateus 23, deixa eu só confirmar aqui para não falar errado, depois você pode ler lá, é um capítulo praticamente inteiro, onde Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, porque só a teoria não adianta, irmãos, viver só da teoria não vai adiantar, eu mostrei para vocês que Jesus ensinou a teoria e a prática. Ele não ficou só na teoria, ele deu a palavra, ele mostrou como que era o reino, mas ele mostrou para os seus discípulos, no andar, no caminhar, a prática da teoria. Então agora nós estamos em Atos.
Quando nós chegamos em Atos, Jesus já morreu, já ressuscitou, já foi levado aos céus. Ele deixou uma teoria para nós praticarmos. E o que eu quero falar é, a teoria e a prática, ela tem que andar junto. Então veja bem, Atos 1:14, diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então veja bem, eles estavam praticando aquilo que Jesus fazia, estavam unidos, orando, praticando aquilo que era a teoria deixada por Jesus. Agora vamos para Atos 2, versículo 42. Vira aí uma página da sua Bíblia, Atos 2, versículo 42. Eles dedicavam ao ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Irmãos, o que os discípulos estavam fazendo? Presta atenção. Dedicavam-se ao ensino dos apóstolos. Você ensina o quê? Você ensina a teoria. Quando nós vamos na escola, nós aprendemos a teoria. Você vai lá, faz uma faculdade, o que você aprende? A teoria. Depois, se você faz uma faculdade, você vai fazer um estágio, vai aprender aquilo na prática. Então, eles estavam ensinando a teoria, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão e as orações. Comunhão, partir do pão e oração. O que eles estão fazendo? Praticando. Os apóstolos então começaram a não só ter a teoria e também repassar a teoria. Eles começaram então a ter a teoria e a praticar. Eles estavam juntos no ensino dos apóstolos e a comunhão, partir do pão, a oração. Eles estavam juntos. Vendiam tudo o que tem. Não era só blá blá blá. Não era só dizer, eu amo o meu próximo, blá 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 blá. Não. Vendiam tudo que tinha para ter tudo em comum, tudo junto. Começaram a praticar aquilo que o Senhor Jesus havia deixado para eles. E olha só a diferença de quando nós temos a teoria e quando nós praticamos. Olha o capítulo 3 de Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé. Começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhes tinham acontecido. Irmãos, Pedro e João estavam colocando em prática aquilo que Jesus havia ensinado. Eles estavam indo na igreja, ao templo, para orar. Quando eles veem um coxo, sentem amor e compaixão para aquela pessoa. E eu falei sobre isso quarta-feira, e eu penso comigo que Pedro e João, ao parar na frente daquele coxo, eles devem ter lembrado quando Jesus os envia em Mateus capítulo 10, versículo 7, versículo 9, que Jesus diz assim: olha, quando vocês forem, não levem ouro e nem prata, porque as palavras que Pedro e João usam aqui, são as mesmas palavras que Jesus ensinou para eles lá. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma teoria
que na prática pode mudar a sua vida. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Irmãos, não basta teoria. Quando nós praticamos a teoria que nos é ensinada, não importa o que está aleijado, não importa o que está doente, não importa o que você precisa, basta você colocar a palavra de Deus em prática e você pode dizer, em nome de Jesus, eu não aceito isso, e vai ter que ser mudado. Mas para que isso aconteça, é preciso viver na prática. Os apóstolos conseguiram fazer um milagre na vida daquele coxo, porque eles não somente viviam da teoria. Nós não vemos em nenhum momento na Bíblia os fariseus que tinham a teoria na cabeça, e muito bem, os mestres da lei que sabiam tudo da Torá, fazer algum milagre. Porque viviam de falsa religiosidade. Não praticavam aquilo que Jesus dizia. Aquilo que Deus havia dito, não tinha amor para com o próximo. Mas quando nós deixamos a teoria e a prática para andar junto, irmãos, o milagre acontece. A salvação entra na sua casa, a sua história muda, como mudou a história daquele coxo. Aquele coxo só teve a vida mudada porque Pedro e João decidiram colocar em prática a teoria que Jesus havia deixado para eles. Eles tinham amor ao próximo, compaixão, oravam, exerciam a fé. Em nome de Jesus, dá sua mão aqui, você vai levantar. Pá, de um salto ele se põe de pé. Porque Pedro e João estavam praticando a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Se um dia a palavra de Deus chegou a mim e a você, foi porque alguém teve disposição em praticar aquilo que Jesus disse lá em Mateus 28, dizendo para que vá, pregue o evangelho a toda criatura. Foi por isso que um dia eu e você recebemos a palavra de Deus. Existem muitas pessoas precisando ouvir da teoria e necessitando de uma ajuda para colocar ela em prática. E isso depende de mim e de você. Quando nós começarmos a colocar essa teoria em prática, nós vamos ver as coisas mudando na nossa vida. Nós vamos poder ajudar pessoas a terem vidas sendo restauradas, mudadas, quando nós resolvermos praticar a palavra de Deus. Agora, se nós simplesmente dissermos de teoria, vamos viver como os hipócritas, falsos religiosos. Aparentamos estar tudo bem, mas não temos capacidade para olhar para a pessoa que está ao nosso lado, sofrendo, necessitado, dizer uma palavra de ânimo, dizer, olha, eu tenho Jesus que pode mudar a sua vida. Se nós formos viver de teoria, nós vamos deixar com que a doença nos leve, a doença acabe conosco, porque nós não vamos ter a fé o suficiente para orar e falar, Deus, eu sei, a tua palavra diz, em nome de Jesus eu vou ser curado. Talvez você não vai ver a salvação chegando na sua casa somente pela teoria, mas se você começar a praticar a palavra de Deus dentro da sua casa, o amor para com seus filhos, o amor para com sua esposa, com seu marido, o respeito, talvez aí você vai ver a salvação chegando lá, a partir do momento que você praticar. Não é o momento de você ficar julgando aquela pessoa, mostrando para ele os erros e as falhas, como os fariseus faziam. Então, como eu tenho a teoria, fico julgando a pessoa quando ela erra, eu fico condenando, eu fico cutucando aquela pessoa. E sabe o que é importante quando nós vemos a parábola do bom samaritano? O bom samaritano, ele vai até aquela pessoa, ajuda, leva ele para o hospital, cuida dele, e nós não vemos ele voltando lá para cobrar a pessoa que havia sido ferida. Agora nós, quando temos disposição em ajudar, aí nós queremos cobrar da pessoa. Nós praticamos o amor para com a pessoa, mas daí nós queremos cobrar a pessoa aquilo que a gente fez por ela um dia. Não, irmãos. Essa não é a prática teórica da Bíblia. Ajudar e depois cobrar, isso não é a prática teórica da Bíblia. O que a Bíblia nos ensina é, o que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa nem ficar sabendo. Ah, mas daí quando a gente ajuda alguém, que daí depois a gente sai soltando aos 4 ventos. Ah, não, mas aquele lá, ó, já ajudei uma vez, não ajuda não, hein? É ingrato. Aquele de jeito nenhum. É assim. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Mas é isso que nós queremos praticar. Estamos dando um de fariseus. Temos teoria. Dizemos que ajudamos, mas não estamos ajudando. Nós estamos ajudando aquela pessoa a ir para o fundo do poço.
a maltratar aquela pessoa, julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa. Irmãos, não é isso que a prática da Bíblia nos diz. Nós temos que andar com a teoria, a Bíblia, praticando aquilo que a Bíblia diz. Não só de teoria. Nós não podemos viver de teoria. Nós precisamos viver da prática. Quando nós decidirmos viver realmente em praticar a teoria e a prática, que dá muito certo, por mais que às vezes você lê a teoria e fala assim, mas meu Deus, será que isso mesmo dá certo? Dá certo. Só a teoria não resolve. Na semana de oração eu citei um exemplo, eu quero citar ele aqui de novo. E aí eu vou concluir a questão sobre teoria e sobre prática. Só ter a teoria não ajuda. Meu pai, ele toma um remédio para pressão. Então ele foi no médico, o médico diagnosticou, você precisa tomar um remédio para pressão. O médico prescreveu uma receita. Escreveu lá, remedinho fulano de tal, tomar um comprimido pela manhã, tomar um comprimido pela noite. A teoria está ali, ó. Está ali, o papelzinho é a teoria. Justino, você tem que tomar tal remédio, um pela manhã e um pela noite. Ele pegar a receita todo dia de manhã, chegar lá perto do filtro, tomar um comprimido pela manhã, põe lá o papelzinho, chega à noite, ele vai lá do lado do filtro de novo, tomar um remedinho pela noite. Beleza. Ele sabe a teoria está escrito lá, já sabe até de cor, só chega agora perto do filtro, tomar um remedinho pela manhã, chega à noite, ele vai lá perto do filtro de novo, tomar um remedinho pela noite. Ajuda. Vai resolver o problema de pressão? De jeito nenhum. A teoria, o que está escrito lá, não adianta se ele não praticar, se ele não for lá, pegar na gaveta o remedinho, tirar daquele embalagem, pôr na mão, pegar um copinho de água, não vai resolver, irmãos. Só a teoria não resolve. E aí, como eu disse, só a prática resolve, então? As boas ações vai resolver? Não! O pai chega lá todo dia de manhã, pega 3, 4 comprimidos, não estou com paciência, já vou tomar por um dia, por uma semana de uma vez só. Não vai resolver. É pior, só a prática resolve, Tiago? Não. Boas obras não vai te salvar. Não é só a prática. É o quê? A teoria e a prática. É a teoria diz que eu tenho que tomar um remédio pela manhã e um pela noite. Então, um pela manhã e um pela noite. Eu vou lá e tomo. Assim é a palavra de Deus. Nós temos que ler e praticar. Só a letra mata. Só a letra mata. E achar que praticar boas obras vai salvar, também não vai. É uma coisa andando com a outra. Senão, nada está resolvido. Nada está resolvido. Irmãos, o nosso grande desafio, e o porquê que nós colocamos esse mês, ouvindo e praticando, e hoje essa mensagem de a teoria e a prática, elas devem andar juntas. Ou nós praticamos a teoria, ou nós não vamos vencer, ou nós não vamos conseguir o nosso milagre, ou nós não vamos conseguir salvar a nossa casa, ou nós não vamos conseguir ser sal, ser luz, ou nós não vamos, como o pastor Henrique disse hoje pela manhã, que todos nós que somos cristãos, as pessoas ao conversar conosco, com 1 minuto de conversa, elas deveriam saber que há algo diferente em nós. Se nós não tivermos a teoria e a prática, isso não vai acontecer. O que nós precisamos é fazer com que a teoria ande junto com a prática. Ou então, nós vamos ser verdadeiros hipócritas, como Jesus disse muitas vezes aos fariseus, como Jesus repreendeu tantas vezes aonde eles queriam ter uma falsa religiosidade. Que isso não sobrecai sobre a minha vida, nem sobre a sua. Nós temos ouvido tanto aqui sobre praticar, que você, possamos praticar a palavra de Deus. E ao praticar a palavra de Deus, ver algo sendo mudado na nossa vida e mudando a história das pessoas que também estão à nossa volta. Amém? Vou chamar o pastor Justino para ele orar e depois dar continuidade na ceia.